E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão e se prepara para enfrentar o time do Racing amanhã. O interessado quer saber tudo o que a mídia está falando a respeito dessa partida, da preparação do Flamengo para enfrentar o Racing no Maracanã, primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar um alô especial também aqui para a galera de Cruz do Espírito Santo, né? Paraíba. Mandar também ali um alô aí para o município de Alto Alegre, né? Também mandar um alô aí para a galera do Rio de Janeiro, né? A galera do RJ, que sempre tem comentado aqui, a galera do Piauí e muito mais. Ficou interessado também em receber um salve no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, a primeira semifinal, o Flamengo recebe o Racing. E aí eu já chamo o Rafael Marques aqui conosco, porque os argentinos estão chegando, mas é o Flamengo forte e empolgado depois da boa vitória sobre o Palmeiras no Brasileiro. Rafa. É isso, Bruno, companheiros, bom dia a vocês, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. A empolgação é muito grande aqui no Flamengo em relação às duas competições, a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Durante toda a construção, a narrativa para o jogo do último domingo contra o Palmeiras, de que era uma final antecipada, o Flamengo se desenvolveu, se solidificou na expectativa de vencendo, pegar o embalo que precisa na reta final para poder tentar levantar os dois canecos no final desta temporada. Venceu por 3-2, um jogo bastante complicado, em que o Palmeiras teve até mais oportunidades, assumiu a coliderança, né? Perde para o Palmeiras apenas no número de vitórias, e isso é um combustível a mais para o jogo de amanhã contra o Racing às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E a maior prova de que a torcida compra esse momento é que nós temos uma perspectiva novamente de recorde de público do novo Maracanã. O Flamengo tem os 10 maiores públicos do estádio desde a sua reforma em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. E o recorde foi obtido há pouco tempo, no jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando pouco mais de 72.500 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã e nós podemos ter um público superior a esses 72.500. Entradas que variavam no preço de R$88 a R$2.000 e mesmo assim toda a carga foi adquirida pela massa rubro-negra. O técnico Felipe Luiz tem uma boa notícia, o zagueiro Léo Ortiz, que antes era dado como descartado para o jogo, vem melhorando e pode atuar amanhã. Depende muito de como vai passar de hoje para amanhã e se ele tiver condições vai para o jogo, senão joga o Danilo. Nas demais posições a base deve ser mantida, até porque o Flamengo venceu o seu principal concorrente do Campeonato Brasileiro e o Felipe Luiz não dá muito disposto a fazer rotações pensando em ter o mesmo êxito na Libertadores. Bruno. Essa questão do time é importante para a gente destacar também, Rafa, mas em cima da outra informação que você passou da procura e dos mais de 70 mil ingressos vendidos, não é, Jailson? Durante a data FIFA, a gente conversava sobre esses jogos Botafogo e Palmeiras, como seriam importantes para o Flamengo recuperar o bom futebol, mas para não chegar pressionado, não é, Jailson, para essa primeira partida. Longe de estar pressionado, então, com essas duas vitórias? É questão do ambiente, né? Justamente aquela vitória fora de casa no Clássico, contra o Botafogo, e a vitória na final antecipada do Campeonato Brasileiro. E aí o ambiente já muda completamente. Para amanhã, a expectativa, sim, do Maracanã lotado. O Rafael Marques já está falando aí, né, de possível quebra de recorde, mas a questão da pressão. Não vai ter... Provavelmente os jogadores vão ter uma gordurinha a mais para alguns erros que provavelmente não teriam se o resultado tivesse sido adverso. Porque aí agora é empolgação e a torcida empurrando que vai ser importante, porque o ambiente lá nunca é fácil também, né, Donk? Não, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo o duelo daqui. E acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente tá falando de um momento que era crucial, era a semana decisiva do Flamengo na temporada. Imagina se o cenário fosse contrário, de 2 derrotas. Como chegaria? Como chegar extremamente positivo e também falar de individualidades, né? Como chega o Pedro, por exemplo, depois do momento espetacular do que viveu no final de semana contra o Palmeiras, né? O Arrascaeta. Tem outras individualidades ainda tentando recuperar o melhor momento, mas assim, esses dois chegam... Hoje chega bem também. Chega bem também, você tem o questionamento em cima ali do Samuel Lino, mas você tem o Jorginho fortalecido. Enfim, acho que o Flamengo chega não só coletivamente, mas em grande parte as suas individualidades ali bastante fortalecidas para esse duelo com o Racing. E aí não pode, ou pode ter discussão sobre a titularidade do Pedro? Então, ele mesmo já deixou isso baixo, né?
Falou, não, quem escala é o professor, eu tô aqui para cumprir, dependendo do esquema que ele montar, dependendo da estratégia. Mas eu não discuto. Mas será que o Felipe tem essa dúvida? Depende da defesa adversária, ele já falou isso. Sim, depende sim. da estratégia que ele monta. A gente já falou isso aqui há muito tempo, na época que ainda se falava que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar junto. Eu achava isso absurdo. Sim. Eu achava isso absurdo, porque para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes do país e não vejo por que, né, ele ser reserva nesse time do Flamengo. Então, assim, eu não discuto, mas aí é um particular meu. Claro. Eu não discuto a titularidade do Pedro, mas o Felipe Luiz tem lá a estratégia, dependendo do que ele vai montar contra a defesa, né? Dependendo de como a defesa adversária vai se portar, aí ele tem como escolher, né? Plata, Bruno Henrique, mas tecnicamente o Pedro, novamente, vive um baita momento. Exato, né? Porque depois do que ele fez contra o Palmeiras, Donk. Eu entendo também essa questão da estratégica, pensando no encaixe com o adversário, mas depois de uma atuação dessa, cara, eu acho que não dá pra você pensar em partir pra uma partida sem ele. Uma partida desse nível contra o Racing, ainda mais ele saindo bem da área, mesmo que você tenha uma defesa bem fechada, olha o primeiro gol, né? Como ele sai, libera o espaço pro Arrascaeta acabar infiltrando. Então acho que não é que você se limitaria caso você tiver uma defesa mais fechada, pelo contrário. Como ele pressionou também a saída de bola, né? Exatamente. Então acho que num jogo desse caráter, por mais que você possa pensar que um encaixe de uma característica, o Plata ou o Bruno Henrique pode ser melhor, mas acho que você tem que considerar o que aconteceu no final de semana. Pra mim isso não dá pra você desassociar e eu iria sem dúvida nenhuma com o Pedro com essa partida. Quem também falou a respeito do time do Flamengo, dessa preparação aí, foi o pessoal aí, né, do Esporte, SBT Esporte, né? Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Falaram a respeito dos ingressos aí que a torcida do Flamengo já esgotou. Já tem também flamenguistas se preparando para ir para a final e muito mais. Ficou interessado também, assiste essa parte até o final que tá bem interessante. A torcida do Flamengo, gente, esgotou os ingressos para a partida contra o Racing. É quando, Eugênio? Tomorrow, amanhã. É amanhã. Ih, Pedro. Climinha de Libertadores. Espero que eles entrem com o Racing. Peraí que eu fiquei vendo você falar. Aí vai ao cinema amanhã, tá, hoje. Pedrosa? Cinema? Pra não secar o mar. Não, rapaz. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que assistir o jogo pra poder comentar aqui. Brasil e Argentina, você vai torcer pra quem? O Messi vai jogar? Não. Então é Brasil, né? Então é Mengão. Ó, nos últimos jogos, os rubro-negros vêm quebrando recordes de público. Contra o Palmeiras foram mais de 71 mil pessoas no Maracanã. Tem expectativa, Vene, mais ou menos aí de... Então, mais de 70 mil pessoas presentes, porque a torcida Quando a gente fala isso, a gente tem que levar em consideração a torcida visitante, porque tem uma carga que é obrigado a ceder para a torcida visitante. No caso do Racing, a gente sabe que a torcida argentina é uma torcida que comparece em todos os estádios. Então provavelmente vai ter também o setor visitante lotado, a torcida do Flamengo também lotado, mais 70 mil pessoas presentes. O recorde no Maracanã continua sendo o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, mais de 72 mil pessoas. Contra o Palmeiras, esse recorde não foi batido. Acho difícil que na Libertadores também seja batido. Acho que vai continuar sendo. A torcida do Cruzeiro é parceira do Flamengo? É parceiro, fizeram o churrasco Isso antes. ajuda muito, porque ajuda demais, às vezes eles usam um pouco das bordas, né, pra dar uma distância isso, de segurança. facilita a E aí vida. quando a torcida ela é amiga, aí eles não precisam ter essa preocupação tão grande, dá pra vender tudo, porque sabe que não vai ter brigaiada e tudo mais. Isso tem o Galo é muito amigo do Vasco, o Bahia é muito parceiro do Botafogo, o Coritiba também tem umas parceiras. Tem algumas torcidas que são parceiras. Aí, será que tem um ingressinho sobrando lá do setor visitante? No setor visitante. Só se eu botar uma peruca. O pessoal me reconhece. Não, existe uma preocupação também, como vai estar o gramado, né? Porque querendo ou não, são 3 jogos no Maracanã. E com chuva. Exatamente. Culpa tua, hein? 4 Culpa dias. minha. Culpa do ver como que Pedrosa. vai ficar o gramado. Vamos ver aqui, ó. Tá perfeito. Tá perfeito. Coutinho falou ontem. Desfilou, Tá né? tudo certo. Olha aí, o time ainda não chegou à final da Libertadores, mas, gente, a confiança do torcedor do Flamengo é tão grande que já tem gente... Não é só do Flamengo, não. Isso acontece quando você sente que o seu time... Palmeiras também tá. Que seu time tá indo bem, tu vai começar a comprar passagem aérea pra Lima. Isso aí é a galera que tem o balão, né? Que tá com o balão no bolso, né? Esse jogo vai ser no Peru. Vai ser disputada a grande final, é um jogo único, todo mundo já sabe, há alguns anos a Libertadores é assim. Só que antes o clube precisa passar pelo Racing da Argentina nas semifinais. Aí o Flavini, que foi o quê? Preparou uma reportagem com esses torcedores que já compraram a passagem para a final da Libertadores. Além do amor pelo Flamengo, outros sentimentos unem esses torcedores.
Um deles é a confiança no time. O outro, o arrependimento por nunca terem visto de perto um título internacional. Como eu não tinha ido em 21, não tinha ido em 22, falei, cara, preciso comprar, preciso ir em alguma final do Flamengo na Libertadores. Esse ano, quando o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores, ainda em agosto, eles já compraram as passagens para acompanhar a final da competição, que só acontece no fim de novembro em Lima, no Peru. Isso, claro, sem saber se o time vai chegar à decisão. A confiança que muitos podem classificar como uma soberba rubro-negra, mas, cara, eu sempre confiei muito no time, até quando o time era ruim. Além da dupla, essas amigas rubro-negras também compraram as passagens com antecedência. Bora pra Lima, vamos fechar hospedagem, vamos fechar avião. E a gente comprou, né? Já tá com hospedagem fechada. Os torcedores ainda sofreram com a possibilidade de a Conmebol tirar a decisão de Lima por causa da crise política no Peru. Quem comprou passagem antecipada ficaria no prejuízo. Mas essa semana, a entidade descartou a mudança de sede. Eu fiquei mandando mensagem para muito amigo meu, jornalista, para tentar entender se alguém sabia de alguma informação. O Flamengo agora tem que superar o Racing da Argentina para confirmar a presença na final e manter vivo o sonho dos torcedores. Se não chegar também, a gente faz alguma loucura lá, viagem com os amigos, é isso. Mas com total confiança que o Flamengo vai chegar lá. Para o desfecho dessa história ser perfeito para os flamenguistas, eles querem uma revanche contra o Palmeiras e, claro, com o Flamengo campeão. Eu acho que a Libertadores tem a questão do mata-mata, né? O Campeonato Brasileiro ao contrário. É o time mais preparado que ganha. Que o Flamengo então se classifique e façam uma boa viagem. Partiu Lima! Mengo! Bora! Já comprou sua passagem, Vene Casagrande? Não, eu sou um cara mais tranquilo, eu tô esperando. Comedido. É a Racing, né, cara? Racing tem que ter um respeito. É mesmo? Ah, eu tenho muito respeito. Eu gosto quando ele bota esse skin da humildade. Não, que isso, cara? Geralmente é na véspera do jogo. E vou ser sincero, assim, acompanhando o Racing durante a data FIFA, é um time muito enjoado. A gente teve até esse debate aqui sexta-feira em relação a Racing e LDU. Eu acho que o Racing é muito mais difícil que o adversário do Palmeiras, que no caso a LDU tem a questão da altitude. Mas vão ser dois duelos extremamente difíceis, tanto no Maracanã quanto na Argentina. Óbvio que existe uma expectativa boa, acho que o Flamengo chega como favorito, mas tem que jogar totalmente diferente do que jogou contra o Estudiantes, por exemplo. E você falou de skin, a skin do Flamengo na Libertadores é uma skin que preocupa. O Flamengo, de fato, está na semifinal da Libertadores, mas analisando o desempenho da equipe nessa competição... Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham também que o Flamengo é franco favorito para essa partida? Vocês acham que o Flamengo chega como favorito após o jogo contra o time do Palmeiras do Campeonato Brasileiro? Porque o Flamengo tem que deixar para trás aquela quartas de finais da Libertadores e focar agora, jogar como jogou no domingo. Acho que se o Flamengo jogar como jogou no domingo, o Flamengo mete aí provavelmente uma goleada aí no time do Racing. Mas e vocês? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vou botar aqui pro nosso vídeo. Competição não merece. Classificação culposa? Culposa, exatamente. Quando não merece. Há intenção de classificar. Tá jogando mal, precisa melhorar. Se jogar como jogou contra o Botafogo, contra o Palmeiras, óbvio que é uma evolução muito grande. Agora, se jogar como jogou contra o Estudiantes lá na Argentina, vai ser eliminado, porque o Racing é um time muito mais enjoado, muito melhor treinado e uma torcida também que comparece bastante. Jogar contra o Racing lá na Argentina é um caldeirão, é extremamente difícil. Então, assim... E aqui também, o Botafogo joga a final da Recopa no estádio Newton Santos, foi contra o Racing, e o a segundo gente jogo sabe foi aqui, né? Que quando uma equipe vem ao Maracanã enfrentar o Flamengo com bloco baixo, uma linha defensiva com 5 pessoas, muito bem treinada, o Felipe Luiz tem muita dificuldade de fazer infiltrações nesse setor defensivo. A ver como vai ser esse jogo. Mas eu confesso para você que eu estou com uma expectativa boa do Flamengo fazer um grande jogo no Maracanã. Tem que ser um resultado positivo. E quando eu falo positivo, não é apenas de um placar de 1-0, gente, 2-1. Para com isso. Tem que ganhar. Óbvio, tem que ganhar. Jogou mal, mas lasca-se. Se tiver a oportunidade de fazer um placar maior, porque o Flamengo contra isso tudo bem. O Flamengo contra o Estudiantes aqui no Maracanã teve oportunidade para isso, embora a arbitragem tenha sido muito duvidosa, mas teve oportunidade para isso. O Pedro, inclusive, na ocasião, perdeu gols assim que não pode perder. Se tiver a oportunidade, faz um placar maior, porque lá na Argentina vai ser um jogo muito difícil para a vida do Flamengo. É porque o torcedor tem que entender também, eu comentei isso aqui nesse programa tem quase umas 3 semanas.
Gente, daqui pra frente vai ser normal, tirando alguns times que você vê que já tá com o bico pra cima. O Vasco, por exemplo. Você vê que o Vasco tá numa crescente. Sim. O Palmeiras também tá, nesse momento, numa crescente. O Palmeiras mudou um pouco o seu jeito de jogar, se encontrou e tá com o bico pra cima. O Flamengo, nas últimas partidas, se você olhar, sei lá, nas últimas 7 partidas do Flamengo, eu não vou dizer que as 7 foram brilhantes, pelo contrário, a gente tem aí dentro desse recorte algumas partidas em que o Flamengo foi bem. Mas se você olhar o resultado de todas aqueles que não jogou bem, são resultados positivos. Claro. Isso vai acontecer nesse momento da temporada, exceto esses times que estão com o bico pra cima. Vai ter uma oscilação, vai ter uma irregularidade, mas o mais importante pra você tocar numa taça é você ser efetivo. Eu já falei, depois tu olha o resultado do jogo ali que você já foi campeão, ninguém lembra se tu jogou mal, se tu jogou bem, quantos chutes a gol, quantos passes certos. O importante é vencer. E o que eu tô sentindo do Flamengo nesses últimos jogos é uma efetividade, Pedrosa, incrível. Eu falei, no primeiro tempo com o Botafogo tinha um certo domínio. O Pedro foi lá, não foi com ele, meteu a bola na rede, que é isso que importa no futebol. É porque eu acho que o coletivo do Felipe Luiz, ele é muito consistente, né? Quando o Flamengo joga mal, mesmo jogando mal, ele joga mal de uma forma organizada. E aí, quando o Flamengo consegue fazer um jogo mediano, mas tem as individualidades que tem, o Flamengo decide as partidas. Eu nem acho que o Flamengo tenha jogado mal nos últimos 2 jogos, principalmente contra Botafogo e Palmeiras. Jogou bem pra mim e conseguiu vencer tanto um adversário muito difícil, que é o Botafogo, um clássico, na casa do adversário, e também contra o Palmeiras no Maracanã, num jogo em que o Palmeiras até teve um pouco mais de controle, mas o Flamengo soube aproveitar justamente as falhas do próprio Palmeiras. Então, cara, a gente tem que pensar nisso de uma forma em que o Flamengo hoje tem um elenco completo, com os jogadores que estavam machucados, com os jogadores que não foram convocados, e aí a data FIFA serviu para o Felipe Luiz também acertar alguns pontos dessa equipe. A volta do Pulgar, que o próprio Felipe Luiz disse que é o espelho dele em campo, isso é muito relevante, porque é um cara que vai conseguir passar as ideias do Felipe Luiz para dentro de campo. Então, assim, é um Flamengo cada vez mais forte. Na lateral direita tem uma mudança que é pouco falada, mas pelo visto o Emerson Royal tomou conta da posição na vaga do Varela, porque o Felipe Luiz acredita mais na potência física. O Léo Ortiz não joga na quarta-feira, mas o Danilo fez uma grande partida contra o Palmeiras, cara. Entrou muito bem. Então, assim, mesmo o Flamengo tendo certos problemas, assim, de oscilação, principalmente, o coletivo é muito forte. E um coletivo é muito forte porque o seu treinador consegue manter um plano de jogo necessário para que todas as individualidades sejam potencializadas. Tem um ou outro que não vai jogar bem, aí entra um Carrascal da vida. O Luiz Araújo voltando para esse time titular também deu consistência. Então é um Flamengo, cara, que até quando as pessoas falavam assim, o Palmeiras é o grande favorito, eu vi muita gente falando isso, principalmente na imprensa do lado de lá. O Palmeiras virou o grande favorito para ser campeão brasileiro. Eu falei, gente, isso não é possível, cara. O campeonato tem 30 pontos para ser disputado. Vocês acham mesmo que o Palmeiras é o favorito com o Flamengo tendo um time que tem? Não, assim, empatado em pontos. Não, e tem loucura. E tem um ponto, Pedro. Mas eu não falo isso de bobeira aqui. Ano passado eu passei o ano inteiro remedando. E todo mundo, tá passando pano. E aí era um deslize do Botafogo, empatou com o Criciúma em casa. Meu Deus, perdeu o título. Isso é futebol. Gente, ainda mais pro Campeonato Brasileiro, sabe? E sobre o Flamengo, antes da data FIFA, a gente sempre falava aqui que o maior defeito do Flamengo era não ser letal. Pós-data FIFA, o Felipe Luiz corrigiu isso. Porque qual é a grande característica e a grande virtude e qualidade do Flamengo pós-data FIFA? É o quê? Tá sendo letal. Ontem eu estava até debatendo com um amigo meu que falou assim, não, a gente não pode permitir o Palmeiras jogar da forma que jogou contra a gente. Gente, primeiro, o Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro nesse momento. Segundo, o Flamengo foi letal. Chegou 3 vezes, botou 3 vezes a bola na rede e venceu o jogo. E é isso que importa. Pessoal, vamos ver um trechinho aqui também dessa parte aqui do Sport Center que trouxe aqui mais informações aí a respeito dessa preparação do time do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante. Trazendo as informações do Flamengo, eu vi que eram, Rafa, mais de acho que 100 ônibus, né, dos torcedores argentinos que chegariam ao Rio de Janeiro. Não sei se você já viu alguém por aí e se já existe esse ambiente de semifinal no Maracanã, hein, Rafa? Já existe esse ambiente de semifinal por aqui, sim, Bruno, Jailson e Dom, que desde domingo praticamente, né? Quando terminou o jogo contra o Palmeiras, já tinha esse zum. Encontramos alguns argentinos desde ontem pela manhã aqui nos arredores, inclusive um deles, que a nossa reportagem está acompanhando de perto desde que veio da Argentina para o Brasil. Não vou dar spoiler, mas em breve em spn.com.br uma reportagem com um grande torcedor do Racing que veio
pela 5ª vez ao Rio de Janeiro. Se eu começar a contar mais coisas aqui, vou acabar estragando todo o material que o pessoal do site está preparando com esse torcedor. Mas tem muitos argentinos já presentes aqui na cidade maravilhosa. Afinal de contas, o Racing é um clube tradicional, com muita torcida, uma torcida apaixonada que vive uma relação de êxtase com o técnico Gustavo Costas, ex-jogador do clube, torcedor do clube, ídolo do Racing, e que para o jogo de amanhã contra o Flamengo deve montar um time mais cauteloso, com 5 jogadores na defesa, 3 no meio-campo e 2 no ataque. Detalhe, Maravilha Martínez, principal nome do time, está pendurado e disse lá na Argentina que está mais preocupado em não tomar o cartão amarelo que o tira do jogo da volta do que propriamente em fazer gols no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Flamengo. Retrospecto rubro-negro contra argentinos em Conmebol Libertadores é interessante. 27 jogos, são 14 vitórias, apenas 4 derrotas e 9 empates. No entanto, na atual edição da competição, esse retrospecto está em baixa. O Flamengo fez 2 jogos contra o Central Córdoba, 2 contra o Estudiantes e obteve no total 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, precisa dar a volta por cima na partida contra o Racing, nesse confronto de mata-mata da semifinal que vale vaga na grande decisão. Hoje à tarde o Felipe Luiz comanda o último treinamento, vai sentir a situação do Léo Ortiz, se ele pode ser relacionado ou não para o jogo de amanhã, e também definir se mantém o Pedro como titular ou se retorna com aquela formação com 3 jogadores de movimentação no setor ofensivo. São aqueles mistérios habituais que ajudam a colorir o chamado pré-jogo, né, Bruno? E a gente pode colocar isso na tela amanhã também, essas opções para o Felipe Luiz montar o Flamengo para o jogo de amanhã. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? No vídeo de hoje acabamos de ver aí tudo que foi falado dessa preparação do Mengão para enfrentar o Racing. A gente sabe da dificuldade que é. Lembrando que o Flamengo joga amanhã, já joga no sábado contra o Fortaleza fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira, dia 29, volta a jogar contra o time do Racing, dessa vez na casa do Racing. Eu acredito assim, o Flamengo tem sim que esquecer aquelas quartas de finais, né, da Libertadores e focar na Libertadores como jogou no domingo passado aí, pelo Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo se empenhar e jogar daquela forma que jogou no domingo, acredito que o Racing não tem chance alguma nem aqui e nem lá. Eu acredito que se jogar da mesma forma que jogou domingo, o Flamengo é franco favorito para aplicar uma goleada no Racing aí dentro do Maracanã. Falar para vocês aí, uma goleada de 3-0, goleada de 4-1 aí para cima do Racing. Na minha opinião, tá? Se o Flamengo jogar como jogou, lógico, o Flamengo vai ter algumas peças aí, principalmente ali na zaga, o Léo Ortiz não vai jogar, mas tem um Danilo que entrou muito bem no domingo, então acredito que o Flamengo tem tudo mesmo a fazer uma boa partida amanhã contra o time do Racing. Tô ansioso, quero muito uma vitória elástica do time do Flamengo, porque a gente sabe da dificuldade também que é jogar na casa do Racing. Então, o Flamengo aplicando ali um 3-0, 4-1, acredito que o Flamengo tá suave para chegar na final da Copa Libertadores da América. Mas e vocês? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui também o seu palpite sobre a essa partida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Hoje é nóis, até a próxima. Fui!